Massa? Tranquilo? E aí, galera, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde. No seu horário que você está vendo aí a aula, mas seja bem-vindo, que Deus te abençoe, tenha de sabedoria e vamos embora começar nossa aula parte 2 sobre geologia, sobre relevo tanto do Brasil como também do mundo, beleza? Na aula passada, galera, a gente falou um pouquinho sobre placas tectônicas, falamos sobre eras geológicas, falamos sobre a estrutura interna da Terra, cantamos musiquinha, se A tá em cima e o cima tá embaixo, o manto tá no meio, núcleo externo e núcleo baixo. Lembra disso? Fizemos isso também. E falamos aí também, né, sobre teorias e acabamos com rochas, né? E eu cantei tudo, a rocha magmática, exemplo, o granito. Então calma, se você perdeu, vai lá na aula 1, dá uma conferida e vamos agora aqui começar a nossa aula número 2, um giro do relevo, beleza? Então, gente, para a gente falar um pouquinho sobre relevo, é interessante a gente entender que existem os chamados agentes do relevo, né? Então comecei com essa imagem muito linda aqui dos lençóis maranhenses. Se você não teve uma oportunidade de viajar até lá, vá, lindo, vale a pena, maravilhoso. Então quando tudo isso passar aí, aproveita, bora conhecer o Brasil, que o Brasil é muito lindo, e viajar com a IWOF melhor ainda, tá bom? Então vamos embora. Gente, agentes do relevo, nós temos aí os agentes internos e externos do relevo. Agentes internos são chamados também de agentes endógenos, são aqueles que ocorrem de dentro para fora. E temos os agentes externos, que são aqueles agentes que atuam na superfície. Agentes externos também são chamados de agentes exógenos. É tanto que os agentes internos ou endógenos, eles são os agentes construtores do relevo. Eles vão dar origem ao relevo. Eles vão ser praticamente aí o engenheiro do relevo, digamos assim. Já os agentes externos do relevo, tipo erosão glacial, tipo intemperismo, erosão fluvial, certo? Temos aí a ação do mar, certo? Então são os agentes externos, ou seja, que ocorrem na superfície, e eles são como se fossem os arquitetos do relevo. Eles são os modeladores do relevo. Eles são aqueles que vão dar um tapa no visu. Então, digamos, se você chega no cabeleireiro, você vai lá, fez o cabelo legal, sei lá, pintou, colocou um aplique, colocou uma trança, algo parecido. Então, você deu um tapa no seu visual. Isso são os agentes externos, certo? Agentes externos do relevo. São aqueles que cuidam da beleza do relevo, aquela transformação do relevo. Então são chamados agentes externos. Já os agentes internos ocorrem de dentro para fora, chamados também de agentes endógenos, como por exemplo nós temos aí tectonismo, abalos sísmicos e também temos vulcanismos. Já do outro lado externos, como vocês podem ver aí, nós temos erosão glacial, intemperismo, águas correntes, erosão fluvial, ou seja, ação dos rios, erosão eólica e também erosão marinha, beleza? Então vamos embora agora, começar um pouquinho falando sobre os agentes internos do relevo. Sobre os agentes internos do relevo, nós temos aí o tectonismo. O que é tectonismo? Olha para mim. Tectonismo são forças oriundas do interior da Terra, vindas do interior da Terra, certo? Que na realidade ocorre devido à circulação, né, do material magmático, a corrente de circulação do magma que ocorre no manto, que nós falamos sobre isso. Então a circulação do material magmático no interior da Terra provoca o deslocamento das placas tectônicas e isso favorece a ocorrência de tectonismo. Lembrando que tectonismo, como eu falei, são movimentos oriundos do interior da Terra. É tanto que o tectonismo se manifesta através da epirogênese e orogênese. É tanto que a epirogênese está aí, certo? Está aí na sua frente, está aí na figura. Epirogênese são forças verticais de subida e descida de blocos rochosos. Subida e descida de blocos rochosos, devido justamente ao tectonismo, essas forças oriundas do interior da Terra. É tanto que a epirogênese, ela, quando ocorre, ela pode gerar as chamadas falhas e fraturas.
falhas e fraturas. O que é uma fratura no bloco rochoso? Fratura é a quebra da rocha. Então quebrou, fraturou. Fulano quebrou o braço, fulano fraturou o braço. Então, a pirogênese são forças verticais, subida e descida de blocos tectônicos, que pode gerar fratura, que é a quebra do bloco rochoso, ou falha. O que é a falha? Falha é a quebra mais o deslocamento do bloco rochoso. Então, quando esse bloco quebra, desloca, eu tenho uma falha tectônica. Lembrando que a fratura é chamada também de diáclase. Anota aí, por favor, de batom. A falha também é chamada de paráclase. Então, fratura de diáclase, falha chamada de paráclase. Fratura apenas a quebra, falha a quebra e o deslocamento do bloco rochoso. Lembrando que aqui vocês estão vendo uma figurinha que parece mais uns blocos de montar de Lego, não é verdade? E toda vez que vocês encontrarem, quem já brincou de Lego, quem teve infância sabe disso, se você encontrar aqui essa setinha para cima e para baixo, significa dizer que houve uma quebra e um deslocamento do bloco rochoso. Logo houve o quê? Logo houve uma falha. Aqui quebra e deslocamento do bloco rochoso, nas setinhas para cima e para baixo, houve o quê? Houve um falhamento, como vocês estão vendo. Ah, Wagner, então quer dizer que se eu estiver fazendo vestibular, tiver um bloco rochoso com a setinha para cima e para baixo, isso significa falhamento? Sim, quebra e deslocamento de um bloco rochoso. Ah, Wagner, mas o vestibular pode ser safado e pode não colocar a setinha para cima e para baixo. Como é que eu sei que houve um falhamento? Simples, pelo desencaixe de cores. Então, quando você olha aqui na figura, você vai ver um verde com marrom, o azul com verde. Veja que não está combinando, porque houve a quebra e deslocamento do bloco rochoso. Lembra também o seguinte, o bloco rochoso que subiu na falha, olha para mim, namora aqui comigo. O bloco rochoso que subiu na falha, eu chamo ele de roste. Roste ou muralha. O bloco que subiu na falha tectônica, eu chamo de roste ou muralha. O bloco rochoso que desceu na falha, eu chamo de graben ou fossa tectônica. O bloco rochoso que desceu no falhamento, que desceu na falha, eu chamo de graben ou também posso chamá-lo de fossa tectônica, certo? Graben ou uma fossa tectônica. Tranquilo até aí, gente? Simbora. Dá uma olhadinha que além dos movimentos verticais de subida e descida dos blocos rochosos, eu tenho também movimentos horizontais. Lembra? Pirogênese é subida e descida dos blocos. Já orogênese, movimento horizontal. Já te ajuda. É tanto que onde tiver o prefixo or em geografia significa montanha. Orogênese, origem da montanha. Orográfica, chuva de montanha. Orófila, vegetação de montanha. Prefixo oro, coloca aí de batom, querido, significa montanha. Então, se eu digo movimento orogenético, é um movimento horizontal. Lembra, aula passada, choque das placas tectônicas? A placa mais pesada aqui é do relógio, que é a oceânica, ela mergulha, que é a chamada subducção. A subducção ocorre com a placa submarina. Então, lembra que o choque da placa de Nazca, que é uma placa oceânica, se chocou com a placa sul-americana, a borda dela continental, com o choque dela, a placa de Nazca, que é oceânica, mergulhou, enrugou e deu origem a quem? A chamada Cordilheira dos Andes. Então, mais ou menos assim, ó. Aqui você tem um bloco rochoso que sofreu forças horizontais em rocha plástica. O que é uma rocha plástica? É uma rocha que tem competência para dobrar. Então, essa força, certo, que sofreu horizontal em rocha plástica, ela pode enrugar, ela pode dobrar, gerando aqui um dobramento, gerando aqui a formação de quê? Montanhas. Então, orogênese dá origem o quê? Origem a montanhas. Lembra que o dorso significa dobra, voltada para cima, é chamada de anticlinal, aqui está na parte mais alta. O dorso voltado para cima, anticlinal. Já o dorso voltado para baixo, que tem na figura, mas olha aqui para mim, o dorso voltado para baixo, sinclinal. Anticlinal, a parte mais alta, sinclinal, a parte mais baixa do dorso, ou seja, da dobra. A dobra para cima, anticlinal, a dobra para baixo, sinclinal. Tranquilo até aí, gente? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui também, que eu tenho a Cordilheira dos Andes, que vai desde a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, até o Chile,
que é o maior produtor de cobre do mundo, né? O Chile, que tem o IDH mais alto aí da América do Sul. Então aqui está a Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno, logo era cenozoica, aula passada. E lembra que o Brasil, olha para mim, não tem dobramento moderno. O Brasil tem dobramentos antigos, mas o Brasil não goza de dobramentos modernos. Então lembra que a Cordilheira dos Andes, ela foi formada pelo choque da placa de Nazca com a placa sul-americana, voltada para o lado do Pacífico e não para o lado do Atlântico. Lembra disso também. E lembra que ela vai desde a Venezuela até o Chile, a chamada o quê? A chamada Cordilheira dos Andes. Beleza, gente? Simbora. E ela não pega o Brasil, né? Que é o mais importante, formada aí por movimento que orogenético. É tanto que falamos aqui que os movimentos endógenos ou internos são movimentos oriundos do interior da Terra. São movimentos que vêm de dentro para fora. Como exemplo deles, nós temos o tectonismo, que nós falamos agorinha. O tectonismo que se manifesta através da pirogênese, forças verticais, orogênese horizontais. Orogênese significa a origem da montanha. E temos também outros movimentos endógenos, como por exemplo o vulcanismo. O movimento vulcanismo, chamado de vulcanismo, é aquele movimento também interno ou endógeno, vem de dentro para fora, e o vulcanismo nada mais é do que expelir o material magmático para a superfície. E esse material que é expelido do interior da Terra, o magma, para a superfície, quando ele chega na superfície, a gente chama de uma lava vulcânica, né? E daí vem o nome vulcanismo. É interessante que os vulcões, eles podem acontecer em áreas de choque de placas tectônicas, principalmente, né? Eles podem acontecer em áreas de afastamento de placas tectônicas e eles podem também surgir em áreas chamadas hotspot. Isso mesmo, hotspot, ou seja, pontos quentes. Cuidado, hein? Hotspot na parte botânica, que significa bioma extinção. Hotspot na parte geológica significa pontos quentes, onde pode ter o quê? O surgimento de vulcões. Então, exemplo, né, o Havaí é um grande exemplo de hotspot, é tanto que o Havaí, um arquipélago que pertence aos Estados Unidos, não está numa área de contato de placas tectônicas, está no meio de uma placa tectônica, mas surgiu, porque ali é uma área de quê? De elevada temperatura. É tanto que se você olhar direitinho aqui, nesse mapa, você percebe esses pontinhos vermelhos, e todos esses pontinhos vermelhos significam vulcões ativos. Veja, por favor, no mapa do Brasil que não tem vulcão ativo. É tanto que o Brasil tem vulcão extinto. É tanto que o Brasil está no meio de uma placa tectônica. O Brasil não está nas bordas de uma placa tectônica. E são justamente as áreas de bordas de placa tectônica que tem maior instabilidade. Instabilidade. Lembra também outra coisa, coloca a observação, que solo vulcânico são solos riquíssimos. São solos que são bastante aproveitados em muitos países pela agricultura. Então, solos vulcânicos são considerados solos ricos. Exemplo aqui no Brasil, a gente tem um solo vulcânico que é o chamado solo de terra roxa, solo muito utilizado aí para vários cultivos agrícolas, e esse solo que fez muito sucesso inicialmente aí com a chamada cafeicultura, que já foi o principal produto de exportação do nosso país. Lembrando que o Brasil até hoje é o maior produtor de café do planeta Terra, beleza? Dá uma olhadinha, por favor, gente, que essa área aí que vocês estão vendo, essa área de rosinha aí, tracejado, ela é conhecida como o cinturão do fogo do Pacífico. Então toda essa área aqui tracejada na figura, que está aí como se fosse um piloto vermelhinho, ela é chamada de cinturão ou anel do fogo do Pacífico. É uma área onde se concentra em torno de 80% aproximadamente dos vulcões ativos do mundo. É uma área de grande instabilidade. Aqui de azulzinho você vê, né, as placas tectônicas, elas se chocando em contato, e aí é justamente nesse contato que nós temos, certo, grande concentração de atividades vulcânicas. É tanto que olha para mim, por favor, o Pacífico de Pacífico só tem apenas o nome, que ele não é nada de Pacífico, é nele que tem a maior quantidade de erupções vulcânicas. Lembra que o Brasil está no meio de uma placa tectônica, daí que vem a expressão Deus é brasileiro. O Brasil tem um território relativamente estável, não existe território 100% estável, certo? Sempre, claro, vai ter vibrações, vai ter tremores de terra,
sendo que alguns com maior magnitude e outros com menores magnitudes, como é o caso do Brasil. E lembra que o Brasil não tem vulcão ativo. O Brasil tem vulcões o quê? Vulcões extintos. Tranquilo até aí? É tanto que aqui, por exemplo, em Pernambuco, no litoral, já foi palco de vulcão. É tanto que o Brasil teve o maior derrame de lava vulcânica do mundo, chamado TRAP, na era mesozoica, que foi desde Minas Gerais, pegando o sul do Brasil, o oeste de São Paulo. Essa lava vulcânica se consolidou, deu origem a uma rocha chamada basalto, diabásio, e a decomposição dessas rochas originaram o chamado solo de quê? Terra roxa, um dos solos de maior fertilidade do mundo, tá bom? Então tá aí, vulcanismo. É tanto que o vulcão, como vocês podem ver na figura, ele é constituído, né, de várias partes. É tanto que aqui eu tenho a cratera ou boca do vulcão. E a cratera ou boca do vulcão, o vulcão tem centenas de partes, gente. Sendo que ninguém aqui é um vulcanólogo, não é verdade? A gente vai colocar aqui as principais partes de um vulcão, tá bom? Então tenho aqui a cratera do vulcão, certo? Que é também chamada boca do vulcão, onde é expelido a lava vulcânica, onde é expelido o material piroclasto. Material piroclasto é tudo aquilo que o vulcão ele joga, né? As erupções jogam aonde? Jogam na atmosfera, como por exemplo poeira, cinzas, resto de rochas, a própria lava, gases, né? E por aí vai. Eu tenho aqui a chamada, o cone do vulcão, né? O cone que é essa protuberância do vulcão, essa saliência do vulcão, certo? O cone vulcânico. Eu tenho a chaminé que é também chamado de conduto, onde é justamente transportada a lava vulcânica, onde a lava vulcânica é transportada, chaminé é o conduto, onde ela vai conduzida, né? Lembra da chaminé do Papai Noel aqui, ó? E aqui eu tenho a câmara magmática, né? Onde é a área de repouso do material magmático, né? Repouso entre aspas, onde está aqui armazenado o material magmático. Então está aqui as principais partes de um vulcão, tá bom? Lembra que o Brasil não tem vulcão, que é vulcão ativo. Lembra que solos vulcânicos são solos de alta fertilidade. É tanto que, além do tectonismo que eu falei, certo? Como, por exemplo, aí as forças verticais e horizontais, pirogênese, orogênese. Falamos sobre vulcanismo. Vamos falar agora sobre abalo sísmico também, que é, na realidade, um agente endógeno do relevo, um agente interno do relevo. É tanto que agente interno é aquele que ocorre do interior para a superfície e nós temos aí abalos sísmicos. Lembra que quando o abalo sísmico ocorre na terra, a gente chama de terremoto. Quando ocorre no mar, a gente chama de maremoto. Os abalos sísmicos, essas vibrações no interior da terra, ocorrem devido à grande movimentação, né, do material magmático no interior da terra, que locomove os blocos rochosos, as placas tectônicas, e o choque dela, o afastamento dela vai gerar vibrações e vai gerar o quê? Vai gerar tremores, certo? Então, por exemplo, eu posso ter abalo sísmico devido a várias causas. Posso ter abalo sísmico devido à acomodação de camadas no interior da Terra. Eu posso ter abalo sísmico devido, por exemplo, a atividades extrativistas. Então pode gerar abalo de menor magnitude, tipo extração de minério de ferro na terra, extração de carvão mineral, então pode gerar abalos de pequena magnitude. E eu posso ter também abalos sísmicos devido à questão mais comum, que é justamente a movimentação de placas tectônicas em seu choque, afastamento ou deslizamento horizontal, gerando vibrações, sismo, que muitas vezes é sentido aqui na superfície. É tanto que aqui, por exemplo, dá uma olhadinha nessa imagem, gente, por favor. Eu tenho aqui uma falha tectônica. Poxa, Wagner, mas aqui não tem setinha para cima e para baixo. Massa. Mas vocês estão vendo aqui o desencaixe de cores, gente? Vocês estão vendo o desencaixe de cores? Vocês estão vendo aqui que o rosinha está aqui um pouco com marrom, que o cinza aqui está um pouquinho com rosinha. Então olha para mim, ó. Isso aqui fez isso, né? Houve a quebra, fratura. E quando tem quebra, deslocamento, eu chamo de quê? De falha, certo? Então aí, essa falha tectônica gerou o quê? Um abalo. Gerou o quê? Tremor de terra. A área onde o tremor de terra inicia, eu chamo de hipocentro ou foco. Foco ou hipocentro
é onde inicia o tremor de terra, certo? No interior da terra. Hipocentro, né? Na parte hipocentro, na parte interna da terra. E onde a gente sente na superfície, a gente chama de epicentro, letra E, na parte externa da terra, certo? Então lembra que o aparelho que é utilizado para medir a magnitude, né, de um tremor de terra é o chamado sismógrafo. E a escala mais utilizada é a escala Richter. É a escala Richter, que é uma escala logarítmica, certo? Em relação à intensidade, né, a magnitude do tremor de quê? Do tremor de terra, beleza? É tanto que, dá uma olhadinha, por favor, que quanto mais próximo, é tanto que quando tem um tremor de terra, muita gente pergunta assim, poxa, onde é que foi o epicentro? Onde ele inicialmente aconteceu na superfície? Porque quanto mais próximo do epicentro, maior a destruição. Quanto mais afastado do epicentro, já é menor a intensidade. Ou seja, ele já vai estar mais relativamente fraco, quando comparado, certo, com o epicentro, onde ele inicialmente começou o quê? Na superfície. É tanto que no Haiti, nós mostramos aqui, né, na aula passada, algo muito triste aconteceu. Tá fazendo 10 anos, né, do grande tremor de terra no Haiti, que chegou a mais de 7 graus na escala Richter. Então, um tremor considerado de alta magnitude, certo? Muito violento. E a população, o Haiti está numa área, né, de contato de placas tectônicas. E o que foi que aconteceu? O epicentro foi na capital Port-au-Prince, uma cidade populosa no Haiti. Então isso gerou uma tragédia aí que matou mais de 300 mil pessoas, inclusive muitos haitianos vieram para cá, para o Brasil, beleza? Eu falei que quando ocorre no mar, a gente chama de maremoto, também pode ser chamado de tsunami. Aqui vocês estão vendo outro tremor de terra, tá vendo outro abalo sísmico, que foi devido ao quê? Uma falha tectônica. É tanto que aqui você está vendo nitidamente o hipocentro, onde ele começa, né? Aonde? Onde ele começa no interior da Terra. E aqui o epicentro, né? Onde ele começa na superfície. Então veja, por favor, aqui que você não vê seta para cima e para baixo, mas você está vendo aqui um desencaixe de cores. Está vendo aqui como se fosse um Lego. Então houve a quebra, o deslocamento e essa vibração do interior da Terra passou para a água, que gerou grandes ondas aqui chamadas de quê? De tsunami. Ok, gente? Então, muito comum em áreas onde tem grande quantidade de contato de placas tectônicas, certo? Uma área muito instável, área de choque ou afastamento de placas tectônicas, principalmente choque de placas tectônicas, áreas de colisão. É tanto que pode também acontecer, na realidade, tsunami, né, ou maremoto, através de vulcões submersos. Então, vulcões submersos, quando entram em erupção, ele manda uma grande quantidade de massa de material piroclasto. O próprio tremor dele gera vibrações que reverbera na formação de grandes ondas chamadas de tsunami ou também chamadas aí de maremoto, certo? Então lembra também que abalo sísmico é considerado um agente endógeno do relevo ou interno do relevo. Tá massa, gente? Simbora! Lembra de uma coisa, tiver dúvida, por favor, me manda um zap. Tá massa? Lembra que nós temos um grupo também no WhatsApp, meu telefone 988068162, prefixo 81. Então manda lá, tamo juntos e vamos embora firme e forte aí para revisão e, se Deus quiser, para a nossa aprovação. Amém, galera? Quem vai passar, diga eu vou! Massa! Simbora! Agentes externos do relevo. Agentes externos do relevo são chamados também de agentes modeladores do relevo. São os arquitetos do relevo. São os designers do relevo. São aqueles que vão dar aquela tapa no visu, aquele que vai deixar o relevo bonito, velho. Aquele que vai dar um toque final, certo? No relevo. Então, como exemplos de agentes externos, dá uma olhadinha, por favor, aí. Nós temos a erosão glacial, que é aquela erosão provocada por quem? Pelas geleiras, águas correntes, né? Intemperismo, que é o desgaste da rocha, certo? Erosão fluvial, ou seja, erosão através de quem? Dos rios. Erosão eólica através dos ventos. Erosão de quem? Erosão do mar, certo? Então, tanto o mar como o rio, como o vento,
têm o seu poder destrutivo, certo? E, na realidade, como eles agem na superfície, na parte externa, são chamados também de agentes externos ou agentes exógenos do relevo, beleza? É tanto que, aqui, primeiramente, a gente tem um agente que é chamado de intemperismo. Intemperismo ou meteorismo, coloca aí, por favor, intemperismo, meteorismo, significa desgaste. Então você pode chegar em casa e dizer assim, mãe, estou intemperizado, mãe, estou desgastado. Intemperismo é o desgaste da rocha, certo? Que vai contribuir para a formação de solo. Então o intemperismo nada mais é do que um fenômeno químico, físico, biológico que vai contribuir na fragmentação ou decomposição da rocha. Mais uma vez, lembra que o intemperismo é um conjunto de fenômenos físicos, químicos e biológicos que vai contribuir na decomposição, desagregação da rocha e pode contribuir, claro, para a formação de quem? Para a formação do solo. É tanto que o intemperismo ele pode ser químico, físico e biológico. Intemperismo físico nada mais é do que a ação da água contribuindo aí para dissolver os minerais da rocha. Então é tanto que tem uma expressão que diz assim, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então isso é ação de quem? Do chamado intemperismo químico. É tanto que onde chove muito, vou dar um bizu, a tendência é ter solos mais profundos. Áreas que chove muito, tendência de solo mais profundo. Exemplo, na Amazônia, quando não chove todo dia, chove o dia todo. Então a tendência é ter solo que mais profundo. Já no sertão, por exemplo, chuvas escassas, irregulares, mal distribuídas, clima semiárido, chove pouco. Tendência a ter solo que mais raso. Então, intemperismo químico, ação da água contribuindo para dissolver, diluir os minerais de quem? Os minerais de uma rocha. Então aquela rocha ali, ela foi tão encharcada por água que os minerais começaram a se dissolver, aquela rocha ali ela começou a se desagregar. Então o nome desse desgaste da rocha, o nome desse desgaste é chamado de quê? Intemperismo ou meteorização. Beleza? Intemperismo físico. Intemperismo físico ou mecânico, como ele é chamado, é a desagregação da rocha através de quê? Através, certo? Por exemplo, de oscilação de temperatura. Exemplo, zonas do sertão. De manhã, a rocha, certo? Temperatura muito alta. De manhã, os seus minerais, o que? Temperatura alta, os minerais dela dilatam. À noite, temperatura baixa, os minerais, o que? Contrai. De manhã, temperatura alta, os minerais, o que? Dilatam. À noite, temperatura baixa, minerais, o que? Contrai. Então, nesse efeito sanfona, a rocha quebra. Então, a rocha quebrou através de uma ação física, ação mecânica. Exemplo, oscilação de temperatura. Exemplo, em zonas que tem baixa temperatura, o que é que pode acontecer? Imagina uma água, está numa fenda, está num buraco, está entre rochas, está numa fratura e de repente aquela água se transformou em gelo. Quando se transforma em gelo, aumenta de volume e quando ele se transformou em gelo, aumentou de volume, o gelo que quebrou também aquela rocha. Então isso também é intemperismo, que é intemperismo mecânico ou intemperismo físico. Lembrando que o intemperismo ele pode agir em conjuntos ou pode agir isolado, mas geralmente um prevalece em relação ao outro dependendo da região. Então, por exemplo, eu estou no sertão nordestino, a gente pode ter aí, né, a forte ação de quem? Do intemperismo físico. Claro, sem desconsiderar o intemperismo que? Químico também. A gente está, por exemplo, na região amazônica, a gente não pode o quê? Desconsiderar o intemperismo físico, mas tem um predomínio aí do intemperismo químico. Até porque é uma área de chuvas abundantes, é uma área de clima equatorial, pluviosidade altíssima. E temos o intemperismo biológico, que é a ação de quem? A ação dos seres vivos. Então, temos intemperismo químico, intemperismo físico e também temos intemperismo biológico. O intemperismo biológico, gente, é aquele intemperismo que é devido à ação dos seres vivos que irão contribuir para a desagregação, para a fragmentação da rocha.
Então imagina, por exemplo, uma árvore que tem uma raiz tão profunda que aquela raiz entrou numa fenda no buraco de uma rocha e partiu aquela rocha. Então houve a ação de quem? De intemperismo biológico. Exemplo, líquens sobre rocha liberam ácido liquígeno que pode contribuir para dissolver aquela rocha. Então houve ação também de um agente o quê? Biológico. Então lembra que o intemperismo pode ser químico, físico e biológico, age em conjunto, mas um pode prevalecer em relação ao outro. Então lembra que intemperismo físico, olha aqui para a figura, intemperismo físico, né, ou mecânico, contribui para a desagregação da rocha, então muito comum em zonas secas. Intemperismo químico, eu tenho aí o desgaste por reação química das águas. Intemperismo biológico, a ação de quem? A ação dos chamados seres vivos. Beleza, gente? Então, intemperismo, agente externo ou exógeno do relevo. Massa? Galera, uma coisa muito legal para a gente frisar é o seguinte. Intemperismo, que eu falei, que é o desgaste da rocha para a formação do solo, que na realidade o intemperismo ocorre devido a um conjunto, né, químico, físico e biológico, de ações químicas, físicas e biológicas para desagregar ou decompor a rocha, não é a mesma coisa que erosão. Então coloca bem grande a observação que intemperismo não é a mesma coisa que erosão. Intemperismo é uma etapa do processo erosivo. Intemperismo é uma etapa do processo de erosão. É tanto que a erosão ela é constituída por três fases. Três fases: desgaste, transporte e acumulação. Desgaste, transporte e acumulação. Intemperismo é a primeira fase, que é a fase do desgaste. Mas além disso tem o transporte e a acumulação. Tem esse conjunto aqui, eu chamo de erosão. Então, por exemplo, eu tenho aqui um copinho d'água. Dá uma olhadinha no copinho d'água. Vou pegar esse copinho aqui, vai ser a minha primeira etapa. Vou pegar a água, vou desgastar ela. Desgastei. Depois eu peguei esse copinho aqui, ó. Vou transportar o copinho. Eu transportando ele, ó. Transportei o copinho. Então, a primeira etapa foi o quê? Desgaste. Tomei água. Depois, transportei o copinho. Depois, ó, pego o copo e jogo o copo o quê? Ó, peguei o copo, ó, joguei o copo no lixo. Então, ó, desgastei, tomando a água. Depois, transportei o copo. Depois, joguei o copo no lixo. Então, desgaste, transporte, acumulação. Acumulação. Peguei, né, o copo e joguei no lixo. Então, lembra que erosão é diferente de intemperismo. Exemplo. Aqui vocês estão vendo essa imagem que eu estou falando sobre erosão do mar. Então, se eu falo erosão do mar, você já sabe de cara. Pô, erosão. Quer dizer que o mar desgasta, quer dizer que o mar transporta e o mar, ele acumula. O mar tem poder de desgastar, de transportar e de acumular o quê? Sedimentos. É tanto que em seu poder destrutivo, o mar destruindo pode dar origem a chamadas o quê? Falésias. O que é falésia? Essa imagem que vocês estão vendo aí, belíssima. Falésia é um paredão abrupto, olha a imagem, que sofre a ação da abrasão marinha, a força destruidora do mar, certo? Solapamento, lapada. Olha para minha mão. Aqui tem um paredão abrupto, um paredão escarpado. O que é que significa escarpado? Um paredão íngreme, com declive, sofrendo a ação de quem? Do mar. A ação destruidora do mar. Então, você percebe que o mar tem o seu papel de destruir, transporta sedimentos e também ele o quê? Acumula. Então, lembrando que as falésias são bem comuns aqui no Nordeste brasileiro, bem comuns no Brasil também, inclusive no Sudeste, no Sul do Brasil. Aqui no Nordeste recebe o nome também de barreiras, né? No Sudeste do Brasil recebe o nome de costões também, certo? Então, falésias são paredões abruptos que sofrem a influência da abrasão, da força destruidora do mar. Lembrando que quando o mar bate nesse paredão, na falésia, eu chamo falésia viva. Quando o mar não bate mais nesse paredão, eu chamo falésia morta. Então, falésia viva sofre a ação do mar, falésia morta um dia já sofreu a ação do mar.
Então o mar desgasta, transporta e acumula. Lembra que intemperismo é diferente de quê? De erosão. É tanto que em seu papel de acumulação, a acumulação marinha pode dar origem a várias feições de relevo. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma imagem que já caiu até em provas de particulares daqui do estado de Pernambuco, já caiu também nos vestibulares de fora aqui de Pernambuco, que você vê um chamado tômbolo. Tômbolo também é chamado de linguado. Tômbolo linguado. O que é um tômbolo? Tômbolo é justamente esse cordão arenoso aqui que conecta uma ilha a um continente. Então, tômbolo é um cordão arenoso que conecta uma ilha ao continente. Isso aqui foi formado por quem? Olha para mim, pela acumulação marinha. O mar depositando sedimentos contribuiu para esse cordão arenoso chamado tômbolo ou linguado. É tanto que outro exemplo aí de acumulação marinha, lembra, o mar destrói, o mar transporta, o mar acumula. Em seu papel de acumulação marinha, o mar pode dar origem a essa feição de relevo. Olha que foto linda, gente. Aí a praia chamada Coroa do Avião, que faz parte aí do município de Igaraçu, né? Mas muita gente vai por Itamaracá, que são 2 municípios aqui do estado de Pernambuco, e uma restinga, que inclusive tem uma vegetação chamada vegetação de restinga, nada mais é do que uma faixa de terra paralela à zona costeira, certo? Restinga que também é chamada de flecha litorânea. Então, restinga é uma faixa de terra formada por acumulação marinha ou acumulação fluvio-marinha, sedimentos de rio e sedimentos do mar, ou sedimentos só do mar, certo? Paralela à zona costeira. Então, formou essa ilha aqui, uma restinga, onde a gente chama ela, né, de praia ou ilha Coroa do Avião, aqui no estado de Pernambuco. Então, é um exemplo de acumulação marinha. É tanto que, além da restinga, tem os arrecifes, que é muito comum também os arrecifes. É tanto que aqui em Pernambuco a gente tem os arrecifes de corais, mas temos principalmente o quê? Arrecifes de arenito. Então vocês estão vendo aí a praia mais linda do mundo, que é a praia chamada Porto de Galinhas, claro, né? Tem que puxar a sardinha para o meu lado. E aí vocês estão vendo essa barreira de arrecifes de corais, formado por acumulação de sedimentos marinhos, arrecife principalmente de arenito que nada mais é do que o quê? Areia consolidada. Então lembra, o mar transporta, o mar desgasta, o mar transporta, o mar o quê? Acumula. Erosão, ela é formada por quem? Ela é formada por 3 fases. Eu tenho também aí, além da erosão marítima, a erosão glacial. Então o gelo também, as geleiras, elas têm poder de destruir, de transportar e de acumular. Em seu papel destrutivo, as geleiras podem criar vales, né? Vales. Então imagina, por exemplo, aqui, dá uma olhadinha, eu tenho a minha mão, que é uma montanha, e sobre minha mão está aqui, certo? Uma geleira. Além do peso dela, a gravidade contribui para ter o deslocamento dela. E quando ela desloca, parece uma lixa, ó. Junto com o peso. Então ela vai desgastando quem? O bloco rochoso. E nesse bloco rochoso que vai desgastando aqui, vai abrindo o quê? Cada vez mais vai abrindo, gente, aqui, ó, um vale. Uma área o quê? Uma área entre 2 montanhas, ó, vai abrindo cada vez um vale. Vai abrindo cada vez mais um vale. Sendo que chega um momento que esse vale aqui, ele baixou tanto, que houve a penetração do mar. Quando existe a penetração do mar, eu chamo de fiordes. Fiordes. Então, fiordes nada mais é do que um vale glacial, um vale que foi formado por quem? Pela ação destrutiva da geleira, que em seguida houve o quê? A penetração do mar. Então formou os chamados fiordes, como vocês podem ver aí dessa imagem, fiordes, certo? Essa foto aí foi tirada na Noruega, uma foto muito linda. Você vê aí geleiras no topo da montanha, que escavou durante milhões de anos, dando origem ao que? Esse vale, e em seguida houve a penetração do mar. Então lembra que a geleira ela tem um poder de destruição, de transporte e acumulação. Em seu poder de acumulação, os sedimentos acumulados, que são chamados de morenas ou morainas. Então, morenas ou morainas, na geografia, nada mais são do que sedimentos trazidos por geleiras que ficam no sopé da montanha, no pezinho da montanha, né? Então, a geleira destruiu, certo? Blocos rochosos na parte mais de cima da montanha. Esses blocos rochosos giraram, né, se deslocaram, se locomoveram, foram transportados
depositaram no sopé da montanha, recebe o nome de morenas ou morainas. Então lembra, a geleira tem poder destrutivo, de transporte também de quê? De acumulação. E tudo isso, claro, essa ação de agentes externos na superfície vai modificando o relevo, vai cuidando da feição do relevo. É como se fosse um spa, como se fosse um salão de beleza cuidando o quê? 24 horas da feição do relevo. Beleza até aí, gente? Simbora. Por isso que todo relevo ele é recente. Lembra disso. Todo relevo ele é recente. Por que ele é recente? Porque ele está sendo formado constantemente. O tempo todo ele vem sendo o quê? Transformado, vem tendo a ação dos agentes o quê? Endógenos. Beleza? Daqui a pouquinho eu falo disso. Olha só a erosão fluvial. A erosão fluvial, gente, nada mais é do que a erosão através de quem? Dos rios. Então lembra que o Brasil é conhecido como o rei dos rios. O Brasil tem muitos rios, principalmente rios de planalto. Então os rios, em seu papel erosivo, os rios desgastam, os rios transportam, os rios acumulam sedimentos. Em acumulação de sedimentos, os rios podem dar origem às ilhas fluviais. Em seu papel destrutivo, os rios podem dar origem a vales, como por exemplo essa figura aí, né? Que nada mais é do que um cânion. Um cânion é um vale estreito e alongado, né? Olha para mim, parece mais uma garganta, um vale estreito e alongado, onde houve aí um trabalho de desgaste do rio, o rio talhando a rocha, cortando a rocha, dando origem o quê? A um vale. Então aqui é um vale conhecido como cânion. Essa foto aí é do Grand Canyon, lá nos Estados Unidos da América. Lá embaixo o Rio Colorado, que durante milhões e milhões de anos foi talhando essas montanhas aí e contribuindo, né, para a construção dessa paisagem linda, dessa paisagem belíssima. Então lembra que o rio, em seu papel erosivo, tem um poder de desgaste, transporte também o quê? A acumulação. Aqui eu tenho também a chamada erosão eólica. Então lembra que o vento também tem o seu papel de desgaste, transporte e acumulação de sedimentos. Então é tanto que o vento ele pode inclusive atirar partículas grosseiras contra outras rochas, que é a chamada corrosão, né? Então o vento atira partículas grosseiras contra outras rochas, lapidando aquelas rochas, criando feições naquela rocha. O vento também, seu papel de desgaste, pode levar, né, sedimentos mais finos, certo? Como se fosse uma vassoura, é a chamada deflação, onde o vento carrega os sedimentos mais finos, certo? Da superfície terrestre. Então o vento tem o seu papel destrutivo, mas o vento também tem seu papel de acumulação. Em seu papel de acumulação, por exemplo, ele pode dar origem a quem? Às dunas. Então lembra aqui que tem regiões do Brasil, tipo no Ceará, que nós encontramos o quê? Encontramos dunas. No Maranhão nós encontramos dunas. Parte do Piauí nós encontramos dunas, certo? E dunas nada mais é do que o papel de acumulação de quem? A acumulação do vento, a acumulação que? Eólica. Então lembra, agentes internos são chamados de endógenos, agentes externos chamados de exógenos, agentes internos agem de dentro para fora e os agentes exógenos ou externos agem aonde? Na superfície. Beleza? Vamos embora. Relevo do Brasil. Galera, falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro é algo que eu acho maravilhoso. E eu passaria aqui, por exemplo, umas 10 aulas falando sobre o relevo brasileiro. Que tem muita coisa pra gente falar e a gente vai aprofundando cada vez mais na nossa revisão aí, que vai ser uma mega revisão que você não pode perder. Vai ser arretada, velho, a revisão. Vai ser a revisão para fechar a tua prova do Enem e fechar a tua prova das particulares. Então, muito massa, não perde não. Relevo do Brasil. Em primeiro lugar, bora colocar algumas considerações e observações sobre o relevo brasileiro. Lembra que o relevo brasileiro é um relevo recente? Lembra que todo relevo ele é recente. Todo relevo ele é recente. Mas a estrutura geológica, o que sustenta ele, a estrutura do relevo, ela é antiga. Estrutura antiga, desgastada, bastante erodida, mas o relevo ele é recente. Eu, Wagner, posso estar sobre uma estrutura antiga. Digamos, bora colocar um sapato aqui antigo, um sapato da década de 50, certo? Mas aqui o meu rosto, o meu formato,
Eu estou sempre dando um tapa no visu, sempre cortando o cabelo, certo? Então, eu sempre estou recente, digamos assim, tá bom, gente? Então, o relevo do Brasil sempre é um relevo recente. A estrutura geológica é uma estrutura o quê? Uma estrutura antiga. Coloca isso aí, por favor. Além disso, coloca a observação que o relevo do Brasil não apresenta dobramentos modernos. Coloca, por favor, que o relevo do Brasil não apresenta dobramentos modernos, dobramentos recentes, não apresentam grandes montanhas. Brasil não tem montanhas recentes, o Brasil tem montanhas antigas, desgastadas já. Beleza? É tanto que o relevo brasileiro, ele é considerado de altitude média para baixa, altitudes modestas. Por que uma altitude média para baixa? Se eu colocar uma régua no relevo brasileiro, certo? A 3.000 metros de altitude, nenhum ponto do Brasil toca nessa régua. Porque o relevo brasileiro, a maior parte dele, ou melhor parte dele não, todo ele está abaixo de 3.000 metros de altitude. Então, relevo bastante desgastado. Tranquilo até aí, gente? Recente, porque está sempre sofrendo ação dos agentes externos, sempre renovando ele, sempre erodindo ele, sempre desgastando ele, dando um tapa no visu, mas a estrutura o quê? Antiga, estrutura o quê? Desgastada. Beleza até aí? É tanto que, bora lembrar, inclusive, que a Cordilheira dos Andes não corta o Brasil, galera. Lembra disso? O Brasil não tem presença de dobramentos modernos. É tanto que a estrutura geológica, ela pode ser constituída aí de 3 unidades. A gente tem os crátons ou escudos, que são as rochas mais antigas, também chamadas de maciços, ricas em minerais metálicos, prata, cobre, ouro, ferro, manganês, bauxita, cassiterita, que nome estanho, muito bem. A cassiterita produz o estanho. Dobramentos modernos, risca, não tem essa unidade de relevo no Brasil. Né? Isso é o arcabouço, isso é o que dá estrutura, isso é a base. Bora começar a falar de relevo pela base. Como assim? Entendi não, querido. Tu quando vai começar a construir tua casa, tu começa a casa de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu acho que é de baixo para cima. Você primeiro faz a base, a estrutura, para depois você começar a construir a casa. Então o que eu estou dizendo é que a base da casa chamada Brasil, tem o Brasil, a casa chamada Brasil. A base, a estrutura dela é antiga, desgastada. Mas a casa, o relevo, as paredes, o telhado é recente. Porque sempre está em constante o quê? Transformação. Então, bora fazer de conta que o Brasil é uma casa, lembra? A base, a estrutura. A estrutura pode ser o quê? Pode ser crátons, pode ser dobramentos modernos e pode ser bacias sedimentares. Então, a estrutura base brasileira, predominantemente o quê? Antiga. Bastante desgastada. Mas a casinha chamada Brasil, a casinha, que é o relevo, ele é recente. Ele é recente, porque está sempre vivendo o quê? Transformações. Lembra que o Brasil tem crátons, que é também chamados de escudos cristalinos. O Brasil tem bacias sedimentares. Área, certo? Côncava, certo? Que foi preenchida por sedimentos. Daqui a pouquinho eu mostro. O Brasil tem bacias, o Brasil tem escudos, o Brasil não tem dobramentos modernos. Em sua base, em seu arcabouço, em sua estrutura, o Brasil não tem dobramentos modernos. É tanto que está aqui, dá uma olhadinha nessa figura, por favor, nessa imagem. Aqui você está vendo, né? Escudo das Guianas, escudo sul-amazônico. Essa área de escudo são as rochas mais antigas do planeta Terra, chamadas também de crátons, certo? Escudos ou crátons. Então imagina, toda essa área marronzinha que você está vendo aqui, chamada de escudos, ela sofreu o quê? Ela sofreu ação de chuva, ação de vento, intemperismo. Então toda essa partezinha em marrom, ela se desgastou. E quando ela se desgastou, os sedimentos foram depositados, sedimentos aqui de amarelinho. E essa grande concentração de sedimentos, nessa área aqui de concavidade, a gente chama de quê? Bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Então primeiro veio o escudo,
para depois vir quem? A bacia. Primeiro veio os escudos, para depois vir quem? As bacias sedimentares. O Brasil, ele apresenta, coloca de batom bem grande, em torno de 64% do nosso relevo formado por bacias e 36% formado por escudos cristalinos. 64% da estrutura geológica brasileira ela é formada por bacias sedimentares e 36% da estrutura geológica brasileira ela é formada por escudos cristalinos. Bacias, aula de energia, elas são ricas em combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. As bacias funcionam como grandes reservatórios d'água. Bacia sedimentar, muito fácil da água infiltrar. Já as estruturas cristalinas mais antigas são ricas em minerais metálicos, prata, cobre, ferro, manganês, cassiterita, bauxita, então nióbio. Então tá na área de quê? Na área de escudo cristalino. Primeiro veio o escudo, do desgaste do escudo, foi depositado sedimentos que deu origem a uma estrutura geológica chamada bacia sedimentar. No Brasil predominam as bacias, mais de 60% do território brasileiro é formado por bacias sedimentares. Não é à toa que o aquífero Guarani está numa área de bacia sedimentar, que o aquífero Saga, que é o maior do Brasil, sistema aquífero Grande Amazônia, né? Saga, está numa área também de bacia sedimentar. Saga, está na região amazônica. Saga, lembra que na região amazônica, quando chove todo dia, chove o dia todo. Muita água. No estrutura sedimentar, é fácil da água o quê? Infiltrar. E criar o quê? Esse grande aquífero. Então lembra que o Brasil não tem dobramentos modernos e no Brasil predominam quem? As bacias sedimentares. E estamos aqui na base da casa, né? A base da casa brasileira é o quê? Estrutura geológica brasileira é predominantemente o quê? Antiga. Predominantemente antiga. Constituída principalmente de quê? Em bacias ou escudos? Bacias. Bacias o quê? Sedimentares. Tranquilo? É tanto que dá uma olhadinha, por favor, aqui na relação desse mapa. Bacias e escudos. As bacias aí tá com a corzinha amarela. As bacias são predominantes. Enquanto escudos aqui tá com a corzinha o quê? Com a corzinha verde. Escudo de verde, bacias o quê? Amarelinha. Vou dar um bizu para vocês. Olha esse bizu aqui nessa figura. Olha esse bizu na figura. Aqui você pega, segue essa setinha, tá bom? Você vai colocar assim, ó. Faz de conta que eu tô aqui em Recife. Aqui em Recife. No amarelinho aqui em Recife, você diz assim comigo, ó. Sedimentar. Aí você entra agora no verdinho, ó. Cristalino, pegando boa parte do sertão. Depois você para amarelinho de novo, ó. Sedimentar até Amazonais. Sedimentar até acabar Amazonais. Então você diz assim, ó. Sedimentar no amarelinho, cristalino no verde, sedimentar até Amazonais, até acabar, certo? Então, isso aqui parece brincadeira, olha para mim, mas isso ajuda muito. Quer que eu diga como é que ajuda? Gente, olha só o que já caiu na prova dos vestibulares. Caiu aí esses 4 mapinhas perguntando a você assim, a área destacada é bacias ou escudos? Então, se você seguir o bizuzinho que eu disse, olha a figurinha 1. Aqui a partezinha pretinha, ó, sedimentar. Não é isso? Sedimentar, depois cristalino, depois sedimentar. Aí aqui no 2, ó, sedimentar, cristalino, sedimentar até acabar Amazonais. Aqui no 3, ó, aí você de novo, chega em Recife, ó, sedimentar, eita, cristalino. Aqui tudo cristalino de azulzinho, ó, certo? Marcado aqui no 3. No 4, ó, sedimental. Aqui no 4, sedimentar, né? Aqui você tem a bacia do Paraná, que está mais ao sul, a bacia do Amazonas e a bacia aqui do Parnaíba, certo? Também chamada de bacia do meio norte, tá bom? Então veja aí as estruturas cristalinas e sedimentar. Lembra que no Brasil predomina a estrutura o quê? Sedimentar, fácil da água infiltrar, ricas em quê? Ricas em combustíveis fósseis, beleza? É nóis, galera, bora simbora! Então, pessoal, vimos aqui a estrutura do relevo. Falei que o arcabouço do relevo, falei que a base do relevo pode ser formada por bacias, escudos e dobramentos modernos. Lembra que no Brasil não tem dobramentos modernos, lembra que no Brasil predominam as bacias sedimentares e lembra que as bacias são ricas em combustíveis fósseis.
Perfeito até aí? Lembra, sedimentar, cristalino, sedimentar, até acabar, amazonais, fase d'água infiltrar, sagar, beleza? Simbora. Aí eu venho aqui agora, ó, formas do relevo. Agora sim, veja só, a casinha da gente começou com a base, agora bora ver como é que vai ficar o design da nossa casa. Se vai ficar uma casa pontiaguda, se vai ficar uma casa com telhado plano, se vai ficar uma casa com telhado redondo, não sei, né? Bora falar sobre as formas de relevo. Falamos sobre a estrutura do relevo. A estrutura pode ser bacias, escudos, dobramentos modernos. Lembra que dobramentos modernos tem no Brasil. Agora as formas do relevo. As principais, planície, planalto, depressão. Planície, planalto, depressão. Então, planalto, né, é nada mais nada menos que um relevo mais alto em relação às regiões circunvizinhas. Estou falando a grosso modo, né? É tanto que quando é lá na infância eu perguntava, professor, o que é um planalto? Minha professora dizia, meu filho, é um plano alto, que tem tantos metros de altitude. Eu dizia, meu irmão, velho. E eu ficava imaginando, sei lá, velho, como se fosse uma área de uma montanha russa, tá ligado? Mas um planalto, gente, é uma área, na realidade é um tipo de relevo mais alto que as áreas circunvizinhas, onde predomina mais um processo de destruição do que acumulação. Então, um planalto predomina mais uma área de destruição do que acumulação de sedimentos. Então, aqui vocês estão vendo essa área mais alta do que as áreas circunvizinhas, certo? Onde nós temos maior predomínio de destruição, tá vendo aqui a área sendo destruída, em comparação com a acumulação de sedimentos, certo? Além do planalto, eu tenho depressão. Uma pessoa deprimida, ela se sente o quê? Destruída. Então, numa área de depressão, predomina o quê? Depressão, predomina desgaste. A pessoa se sente desgastada, não é isso? Então, a pessoa deprimida se sente desgastada. Então, o que é que acontece? Uma depressão nada mais é do que uma área que foi desgastada em relação às suas áreas circunvizinhas, onde predomina maior destruição do que acumulação de sedimentos. Então, ó, essa primeira setinha do seu lado esquerdo aqui, amarela, é a setinha do planalto. Essa setinha aqui que você está vendo do seu lado direito, certo, em cima, é a setinha onde está a depressão. Então você percebe que essa área deprimida está mais baixa do que as áreas aqui circunvizinhas, do que áreas circunvizinhas. E você percebe que a destruição dessa área rochosa, veja que aqui blocos rochosos e sedimentos foram depositados aqui no sopé da montanha. E é nessa área que predomina deposição. Nessa terceira setinha amarela, a setinha que está embaixo, eu tenho a formação de quê? A formação de planícies. Então, planície é um relevo relativamente plano, onde predomina maior acumulação do que desgaste. Já o planalto é a área mais alta em relação às áreas circunvizinhas, onde predomina maior destruição do que acumulação. Já uma depressão é uma área mais baixa do que as áreas circunvizinhas, mas predomina maior destruição do que acumulação de sedimentos. Se essa depressão for acima do nível do mar, eu chamo de depressão relativa. Se a depressão for abaixo do nível do mar, tipo Mar Morto, eu chamo de depressão absoluta. Coloca de batom que o Brasil não tem depressão absoluta, abaixo do nível do mar. O Brasil só tem depressão que relativa, beleza? Então lembra que aqui no Brasil, nosso relevo, coloca de batom bem grande, predominam mais planaltos e depressões. No Brasil predominam mais planaltos e depressões. Vê como ficou fácil agora para você. Vou te perguntar, tá bom? No Brasil tem dobramentos modernos, sim ou não? Não. Brasil é cortado pela Cordilheira dos Andes? Não, não tem dobramento moderno. Brasil, o relevo tem altitudes altas? Não. Estrutura predominante no Brasil, estrutura geológica, bacias sedimentares. O Brasil tem mais bacias do que o quê? Escudos. Qual tipo de relevo predominante no Brasil? Planaltos e depressões. Planaltos e depressões predominam o quê? Desgaste ou acumulação? Predominam desgaste. Tranquilo, gente, isso aí.
sobre relevo brasileiro, massa. É tanto que o relevo brasileiro a gente encontra inúmeras feições. Lembra que um planalto pode estar tanto numa área cristalina como numa área sedimentar. Uma depressão tanto está numa área cristalina como numa área sedimentar. Até porque, veja, sedimentar cristalino é estrutura. Sobre essa estrutura, eu tenho um tipo de relevo. Então, por exemplo, uma chapada. Chapada é um relevo em forma de mesa, topo plano, feito vocês estão vendo, bordas íngremes. É um relevo tabular, parece uma tábua embaixo do outro, tabular de tábua, que foi formado esse planalto chamado chapada numa estrutura sedimentar. Toda chapada é sedimentar. Aqui em Pernambuco, na fronteira com Ceará e Piauí, tem a famosa Chapada do Araripe. Então, chapada predominantemente sedimentar. Isso é sedimentar, é fácil da água infiltrar. Então, você está vendo o quê? Um planalto numa estrutura o quê? Sedimentar. É tanto que aqui vê coisa linda, né? É a Chapada Diamantina, onde eu tenho aí uma sucessão de chapadas em pleno sertão baiano. Olha aí, gente, uma porrada de chapada, linda a Chapada Diamantina. Se nunca foi, vá. Lugar maravilhoso para você relaxar. E aqui eu tenho uma sucessão de chapadas. E uma sucessão de chapadas chama de quê? Chapadões. É uma sucessão de chapadas, certo? Então, chapada é um planalto numa estrutura o quê? Sedimentar. Wagner, eu não entendo como é que se formou um planalto de estrutura sedimentar, na base sedimentar. Simples, gente. Pessoal, lembra, olha para mim, por favor, que eu tenho aqui os crátons. Eu falei que a erosão dos crátons aqui, a destruição, intemperismo pela água da chuva, vento, carrega sedimentos, né, para a parte mais baixa, né? A parte com concavidade, que são quem? As bacias, encheu de sedimentos. E aquela parte da bacia, ela pode sofrer o quê? Um soerguimento, através de pirogênese, movimentos verticais, e aí dá origem a quem? As chamadas chapadas. Então, chapada é um planalto de estrutura o quê? Sedimentar. Mas eu posso também encontrar planalto em estrutura cristalina, claro. Aqui eu tenho uma feição muito encontrado no sertão nordestino, chamados de inselbergs. Mãe, vem cá, Wagner está dizendo na aula que tem no sertão icebergs. Eu não estou dizendo icebergs, velho. Não confundam Barack Obama com Barraca da Brahma. Não confundam Frei Damião com Frei de Caminhão. Eu estou dizendo inselberg e não iceberg. Iceberg é bloco de gelo. Inselberg é um bloco rochoso, do alemão, um bloco rochoso. Inselberg. Então, inselberg é chamado também de morro testemunho. O inselberg é um relevo residual. Vê que massa o nome. Inselberg é um morro testemunho. Porque ele é um testemunho que um dia já foi um grande morro. Olha para mim agora. Ele era um grande morro que veio se desgastando, 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 desgastando. E o que sobrou foi essa imagem aí, ó, que é a parte mais resistente ao processo de erosão. Essa imagem aí que você percebe nitidamente aí dentro da Caatinga, que tem uma grande quantidade de inselbergs, que são esses relevos ilhas, relevos isolados, certo? Onde a erosão foi tão forte que ficou apenas a parte mais resistente ao processo de erosão. Por isso que é morro testemunho, que ele é um testemunho que aí um dia já teve um grande morro. Beleza, gente? Então lembra que planalto pode estar tanto na estrutura cristalina como também na nossa estrutura o quê? Sedimentar. Beleza? Tranquilo? Simbora. Fala da classificação do relevo, porque o Brasil ele tem inúmeras classificações de relevo. Temos, por exemplo, uma classificação da década de 40 de Haroldo de Azevedo, que ele classificava o relevo segundo a altimetria do relevo. Dizia, acima de 200 metros é um planalto, abaixo de 200 metros é uma planície. Veio depois a classificação, né, de Aziz Absaber, que ele classificou planície e planalto em relação à questão morfodinâmica, ou seja, planície predomina acumulação, planalto predomina destruição. Aí na década de 80, veio um camarada chamado Jurandir Rossi. Jurandir Rossi. E ele utilizou, né, na realidade, ele utilizou o subsídio do projeto chamado RADAM, que depois chamaria RADAM Brasil, RADAM, Radar da Amazônia. Depois o projeto ampliou, se chamou RADAM Brasil,
que nada mais era do que um avião com radar mapeando todo o relevo brasileiro. Então veja, quanto mais a tecnologia vinha ampliando, novas unidades eram descobertas. E aí Jurandir Rossi criou uma classificação considerada muito completa e também complexa, apoiada no projeto Radam Brasil, mapeado por radar o relevo brasileiro, e ele incutiu, acrescentou em sua classificação o conceito de quê? O conceito também de depressão. Veja que nas classificações anteriores só se falavam de planície e planalto, mas não embutia dentro da classificação o conceito de quê? O conceito de depressão. E aí, de repente, no mapa de Jurandir Rossi, é acoplado, é colocado dentro dessa classificação quem? A depressão. Então é tanto que Jurandir Rossi, ele descobriu algo muito legal. Ele percebeu que o Brasil ele tem pequena quantidade de planícies, que as planícies não são tão grandes como falava, por exemplo, Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber. E ele percebeu que no Brasil ele classificou o relevo brasileiro em 28 unidades. 28 unidades. Dividida em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Por isso que eu digo que no Brasil predomina o quê? Planaltos e depressões. Então, 11 depressões, 11 planaltos e 6 planícies. Veja a quantidade de planícies aqui com a coisinha verde, são poucas, ó. Planície aqui da Amazônia, veja como ela é estreita, de verdinho. Planície do Pantanal, ó, de verdinho. Planície costeira aqui, número 28, ó, de verdinho, certo? Veja agora aqui as áreas de planalto, ó, com a cor laranja, como aqui, por exemplo, Planalto do Paraná, muito famoso aqui, o número 3, ó, certo? Risca aí o Planalto do Paraná, número 3, certo? Eu tenho aqui, ó, muito famoso também, ó, o Planalto 2, da Bacia do Parnaíba. E eu tenho aqui muito famoso, número 19, a nossa Depressão Sertaneja, número 19, Depressão Sertaneja. E o 10 aqui, o nosso Planalto da Borborema, que inicia aqui, né, entre Pombos e Gravatá, para quem é daqui de Pernambuco. Planalto da Borborema, um dobramento que aí antigo. Tranquilo, gente? Então tá aí a classificação de Jurandir Rossi, que o principal trunfo foi acrescentar ainda mais uma unidade de relevo, que foi quem? A chamada depressão. Perfeito? Então no Brasil predominam planaltos e depressões, e essa classificação dele se apoiou no projeto que conhecido como Radam Brasil. Além da classificação do relevo também, vamos fazer aqui uma observação sobre solos. Solos que a gente falou muito na aula de clima, falamos na aula de solos, de sustentabilidade, falamos sobre solos, falamos na aula de agropecuária, agrobusiness, agronegócio sobre solos. Na aula sobre água, falei sobre solos. E vamos falar aqui mais uma vez nessa aula de relevo sobre solos. É tanto que solo também pode ser chamado, né, de manto do intemperismo, né, pelos geólogos. Solo ou manto do intemperismo, certo? Ou também chamado de regolito, certo? Como pode ser chamado. Lembra que o solo, ele é o resultado do intemperismo das rochas. Eu falei que intemperismo é a mesma coisa que desgaste. Lembra? Mãe, estou intemperizado. Mãe, estou desgastado. Não é isso? Então, o intemperismo é o desgaste da rocha devido a processos químicos, físicos e biológicos agindo em conjunto ou agindo separadamente, que dá origem, certo, a um recurso natural chamado solo, certo? Que na realidade é formado por vários fatores, como vocês podem ver a imagem aí. Ele é formado pelo tempo, ajuda na construção do solo, clima, relevo, matéria orgânica e o material de origem, né? Ou seja, a rocha de origem. Então tudo isso aqui contribui para a formação de solo. Então muitas vezes, gente, olha para mim, 1 centímetro de solo pode demorar aí 300 anos ou mais para ser formado. Então por isso que a degradação do solo ela é muito prejudicial. Porque aquele solo ali, para ele voltar ao que era antes, certo? Ele pode demorar, centenas de anos para chegar o que ele era.
Por isso que nós até falamos que tem casos de desertificação que tem recuperação do solo, mas passa anos. E tem casos que o solo não pode ser o quê? Recuperado. Bora lembrar, gente, que os solos, ele é constituído por horizontes. Olha a figura. Eu tenho aqui, ó, o horizonte O, A, B, C. Horizonte O, A, B, C e a rocha-mãe, rocha-matriz, que foi devido ao intemperismo, ao desgaste dela, que deu origem ao solo. Então acompanha. O horizonte O é o horizonte O, de orgânico. Aqui tem grande quantidade de matéria orgânica em vários estágios de decomposição. Então aqui eu vou ter resto de galhos, animais mortos, folhas. Então o horizonte O é o horizonte que tem a matéria orgânica em vários estágios de decomposição. O horizonte A, eu já encontro um horizonte com a mistura da matéria orgânica com minerais. Matéria orgânica e minerais. Então o horizonte A, ele é muito rico em matéria orgânica, porém a matéria orgânica já triturada. Matéria orgânica triturada, misturada com quem? Misturada aí com os minerais. Lembrando que, olha para mim, a gente falou disso na aula sobre agronegócios. Então lembra que a água da chuva, quando cai, ela infiltra no solo e lava os sais minerais do solo, que é a chamada lixiviação. Lixiviação é a lavagem vertical dos sais minerais do solo. Então esse horizonte A, ele é um horizonte que ele pode ser muito lavado. Olha para a figura. E os sais minerais, os minerais podem se deslocar para o horizonte B. Horizonte B, que também é apelidado de horizonte de acumulação, pois ele recebe muitos minerais de quem? Do horizonte A. E ele é riquíssimo em minerais, o horizonte B, chamado também de horizonte de acumulação. E o horizonte C é um horizonte de transição entre a rocha-mãe e entre o solo. O horizonte C também pode ser chamado de saprolito ou saprólito. Saprolito ou saprólito, o horizonte C, que é um horizonte de transição, e ele encontra várias rochas em vários estágios de quê? De decomposição. Então tem um O orgânico, A matéria orgânica triturada, B de acumulação que recebeu muitos minerais e o C de transição e aqui a rocha-mãe ou rocha-mater, que é a rocha inalterada. E a destruição dela dá origem ao quê? A formação dos solos. Beleza, gente? Tranquilo? Lembrando que pode ter solo que pode ter todos os horizontes e pode ter solo também que pode não ter todos os horizontes. Beleza até aí? Vamos embora. Dá uma olhadinha, por favor, em alguns tipos de solo que merecem destaque em nossos vestibulares. Alguns solos que merecem destaques em nossos vestibulares, certo? Exemplo, aqui tenho o chamado latossolo. O latossolo, lato do latim, quer dizer todo ou completo. Latossolo é um solo que ele é profundo, ele tem todos os horizontes do solo, ele predomina no Brasil. O Brasil, inclusive, tem 1/4, 25%, todo o latossolo do mundo está aqui no Brasil. E lembrando que esse latossolo ele foi muito temperizado, a rocha foi muito destruída, por isso que ele é muito profundo. Então o latossolo predomina em várias regiões do Brasil. É muito encontrado aqui na zona da Mata Pernambucana, é muito encontrado na Amazônia, é muito encontrado, por exemplo, na região centro-oeste, os chamados latossolos. E a maior parte dos latossolos, por ser solos muito lixiviados, solos muito lavados, são solos de baixa fertilidade. São solos pobres em sais minerais. Solos que são muito lavados são solos pobres, geralmente, o quê? Em sais minerais. São solos que foram muito lixiviados. É claro que existe exceção. A terra roxa legítima é um exemplo de latossolo, porém um latossolo de alta fertilidade. A terra roxa, que é formada pela decomposição de rochas vulcânicas, como basalto, diabásio, é uma exceção nesse grupo conhecido como quem? Latossolos que predominam no Brasil. Então, latossolos mais importantes, o mais importante é latossolo, é o que mais cai nos vestibulares. Além de latossolos, eu tenho aqui o luvissolo. Lembrando que o luvissolo, na antiga classificação, era chamado de bruno não cálcio. O luvissolo é um solo raso, pedregoso,
muito encontrado no sertão nordestino. E lembrando que ele é um solo muito fértil, de alta fertilidade. Ele não sofre não tem muita chuva, não tem muita lixiviação, então ele é riquíssimo em sais minerais, o chamado luvissolo. Lembra da música de Luiz Gonzaga? Luvi, respeita Januário. Luvi, respeita Januário. Luvi, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai luir. Mas chama de Luvi. Então Luvi lembra do sertão. Beleza, gente? Fica a dica. E vertissolo. Vertissolo do latim quer dizer reverter. Luvissolo, o vertissolo é um solo interessante, que ele é um solo muito argiloso. Então, quando ele está molhado, ele fica muito pegajoso. Quando ele molha, ele dilata. Quando ele seca, ele contrai e fica rachado. Então, quando ele molha, ele dilata. Quando ele seca, ele contrai. Quando ele molha, ele é um solo muito pegajoso, porque ele é muito cheio de argila. No passado, esse solo era chamado de quê? Massa-P. Massa-P. Hoje chamado de quê? Vertissolo. Massa-P era o nome o quê? Popular dele, certo? E lembrando que é muito encontrado aí no Recôncavo Baiano, lá no estado da minha querida Bahia. Beleza, gente? Tranquilo? Se gostou, certo? Manda um ok, manda um zap pra mim. Aqui concluímos nossa aula. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas mensagens. Que Deus te abençoe ricamente. Eu queria deixar para você essa mensagem aqui. A gente vai se encontrar, claro, galera, na revisão. Vamos aprofundar ainda mais. Vamos fazer um plano de aula para você, para detonar. Se estiver nervoso, te acalma. Medo também faz parte, mas a gente supera isso, beleza? E a frase que eu queria deixar para você é uma frase de Steve Jobs que diz assim, né? Steve Jobs, que foi o criador aí da Apple. Steve Jobs. Ser o homem mais rico do cemitério não me interessa. Ir para a cama sabendo que fiz algo sensacional é o que me importa. Ir para a cama sabendo que fiz algo sensacional é o que me importa. Então, querido, isso é para você que está cansado. Isso é para você que muitas vezes aí está sem esperança nenhuma. Para saber o seguinte, velho. Que foca nos teus sonhos. Foca nos teus propósitos. Lembra daquilo que te faz feliz, daquilo que você pede todos os dias a Papai do Céu. E lembra, velho, não é só tua aprovação, não. A responsabilidade é muito maior, porque tem pessoas que se inspiram em você, tem pessoas que se espelham em você, tem pessoas que acreditam em você e tem pessoas, principalmente, que será abençoada por você. Então, lembra, velho, é muito mais, meu irmão, do que ter dinheiro, é muito mais do que uma profissão pela profissão. São propósitos, são vidas, são pessoas que você fará a diferença na vida delas. Então, não desista, baixa a cabeça só para orar. Ser melhor que ontem, sempre. Que Deus te abençoe, acredite, confie. Peça com fé e faça a sua parte. Lá no listão, quando sair teu nome, a gente comemora e vai dar certo. Beijo, tamo juntos, é nóis.